Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Cristiano Silva e nós estamos dando início à live da hora sexta, que é a live do meio-dia, onde nós vamos falar sobre superando traumas. Será uma sequência de lives sobre traumas a cada dia dentro desta temática de superação de traumas. Nós vamos relativizar acerca de fases da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre os traumas e como base nós vamos nos utilizar do Salmo de número 147, verso 3. Salmos de número 147, verso 3. E na base desse texto, nós vamos estar falando sobre superação de traumas. Salmo 147, verso 3 nos diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Todos nós, em algum momento, passamos por situações que deixam marcas profundas, perdas, rejeições, fracassos, abusos, decepções. E a Bíblia mostra em Deus que Deus não ignora a dor do seu povo. Ele é o médico que cura não apenas o corpo, mas também a alma. O trauma não precisa definir o nosso futuro. Em Cristo, a cura e restauração. Imagine uma peça de porcelana quebrada. Nas mãos certas, ela pode ser restaurada e até mais bela do que antes. Assim é a obra de Deus na alma traumatizada. Quero abrir um parênteses aqui para saudar a todos que estão entrando aí na live. A live vai ficar registrada aí na minha página principal do Instagram, não vou apagar. Que Deus abençoe aqueles que vão assistir no discorrer da live e aqueles que vão assistir posteriormente. Que Deus possa os abençoar. Aqueles que estão passando por algum trauma, que essa palavra possa surtir efeito na sua vida. E aqueles que estão assistindo e que também trabalham com essa área, se quiser deixar aí algum comentário positivo acerca dessa temática, pode deixar. E por certo, aqueles que vão assistir, vão ler, serão edificados também. Eu vi entrando o pastor Renato, que preside a Assembleia de Deus em Palmeiras. Ele também é psicanalista e trata de qualquer forma, antes dele se tornar um psicanalista em formação, ele já tratava de forma psicanalítica muitas pessoas por pastorear. Então o pastor, ele é psicólogo, ele é economista, ele é tudo, né? Mas o pastor Renato, ele também, ele tem um curso, ele é formado em psicanálise e pode deixar uma contribuição de parcela aí, pastor Renato. Ele é especialista nessa área aí de psicanálise. Deus abençoe o pastor Renato. E aos demais irmãos que têm entrado, paz seja convosco. Nós vamos entrar no desenvolvimento aqui da mensagem. E nós vamos começar falando sobre como compreender o trauma. A etimologia dessa palavra em grego, trauma, é ferida, lesão. Na Bíblia, quebrantado vem do hebraico shabar, que significa despedaçado.
E na Bíblia vai nos trazer exemplos de pessoas que passaram por traumas. Se você ler Gênesis, do capítulo 37, do versículo 1 ao 36, vamos ver a figura de José, que foi traído e vendido pelos seus irmãos. 1 Reis 19, do 1 ao 21, Elias, quando ele passa por aquele processo de depressão após a perseguição de Jezabel. Pedro, em Lucas 22, versículo 62, negou Jesus e chorou amargamente. Segundo a psicologia bíblica, foram processos de traumas que eles passaram. Identificar nossas feridas é o primeiro passo para a cura. Não podemos sarar aquilo que negamos. Então, uma pessoa, para vencer traumas, ela tem que primeiro identificar esse problema para ser tratado. Ninguém vai ser tratado de um problema que ele não quer assumir, né? Tem pessoas que negam, está em depressão, está com ansiedade, está com estresse e síndrome do pânico, que é desencadeado após depressão, estresse e ansiedade. Então, por não assumir, é impossível ser tratado. Então, o primeiro passo é identificar nossas feridas e passarmos pelo processo da cura. As consequências do trauma não tratado. O autor desconhecido aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Então, as consequências do trauma não tratado gera ressentimento e amargura, produz medo e desconfiança. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então nós recebemos de Deus o espírito que gera em nós amor, temor, fortaleza e moderação. Mas o trauma não tratado vai gerar medo e desconfiança. Pode levar ao afastamento de Deus e da igreja. Salmos 42, do verso 3 ao 5, está escrito: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia, de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Então pode afastar-nos de Deus e da igreja. Uma ferida não tratada, ela infecciona e compromete o corpo inteiro. Assim a alma não curada. Pode observar que tem feridas, por não ser tratadas, ela vai gerar infecção, vai comprometer todo o corpo. Assim a nossa alma, quando não é curada. Passos bíblicos para superar a alma. Primeiro passo: entregar o coração a Deus. Entregar a Deus. Entregar é colocar na mão de Deus. Jesus disse, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Deus por intermédio de fala de Cristo. Vinde a mim todos que estão cansados. Então o primeiro passo é entregar o coração a Deus. Às vezes o homem entrega o coração à mulher, a mulher ao homem. Às vezes entregamos o nosso coração a amigos, entre outros. E o problema só se agrava. O problema só cresce. Vira aquele avalanche. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Deus plenamente,
Deus resolve tudo. Reconhecer que só Ele pode curar as feridas internas, só Deus pode curar. Perdão não é sentimento, é decisão. Você tem que decidir perdoar. Para superar trauma, eu tenho que decidir perdoar. Não é um sentimento, é uma decisão. Sem perdão não há verdadeira liberdade. Não é fácil perdoar, mas é possível. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Até na oração do Pai Nosso, naquela oração padrão, Jesus diz, e deixou bem claro acerca do perdão. Quando a gente se reportar a Deus em oração, pedir perdão a Deus, como assim nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, Paulo escreve àquela igreja, e por certo estava havendo essa situação de uns estar ferido com outros e não querer perdoar. E Paulo deixa bem claro, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o perdão de Deus foi por intermédio de Cristo. Cristo foi o mediador da possibilidade desse perdão. Terceiro tópico que eu posso abordar aqui sobre os passos para superar o trauma: renovar a mente, permitir que a palavra de Deus transforme nossos pensamentos. A palavra de Deus é poderosa. Romanos 12:2, Paulo escreve para a igreja em Roma, no capítulo 12, versículo 2 da carta aos Romanos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Declarar a verdade de Deus sobre a própria vida. Paulo está se tratando aqui de renovação, de não se conformar, de ser transformado. Toda transformação gera mudanças, passa por uma metanoia, que é mudança de comportamento, de atitudes. Quarto tópico que eu posso abordar aqui é buscar apoio espiritual, andar em comunhão, pedir oração, compartilhar cargas, entendendo que você não pode confiar em todos. A Bíblia diz: comunicar em vossas necessidades com os santos, porque o santo, ele vai te ajudar. A Bíblia diz que quando o reino de Judá, que era reinado por Ezequias, foi ameaçado por Senaqueribe, o rei convidou quem para orar com ele? Isaías, o profeta. Ele chamou Isaías, relatou o seu problema, foram orar e Deus resolveu o problema. Então assim acontece quando você busca a ajuda certa. Aí está escrito em Gálatas, Paulo escreve para a igreja em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E precisamos também entender o poder restaurador de Deus. Ele troca as cinzas por coroa. Isaías capítulo 61, versículo 3 está escrito: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que ele lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então Deus, ele, acerca dos tristes, ele dá uma ordem, que eles dê glória em vez de cinza, óleo de gozo. Aqui fala de presença do Espírito Santo. Óleo é a tipologia do Espírito Santo, em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados
árvore de justiça, plantações do Senhor. O Espírito Santo é o Consolador que entra nas áreas mais profundas da alma. Jesus entende a nossa dor, pois também foi rejeitado, traído, crucificado. No capítulo 53, do versículo 3 ao 5, do livro profético, o livro do profeta renascentista, do profeta messiânico, profeta Isaías, está escrito, capítulo 53, do verso 3, do versículo 3 ao 5, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é o tempo que cura, é a presença de Deus. Então, pega essa palavra que eu estou liberando aí, não é o tempo, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Porque existem muitas frases soltas por aí que tem gente se apoderando dela, né? Ah, o tempo cura, o tempo quem cura é Deus. É a presença de Deus. É você entregar, como eu falei, o coração a Deus, a Jesus, e deixar na mão dele, ele vai restaurar. Se o tempo curasse, não existia poder de Deus, não precisávamos da presença do Espírito Santo. Deixava o tempo levar. O tempo de Deus pode cooperar, mas o tempo cronos do homem pode te fazer esquecer por alguns momentos, momento que você está ali dando risada, brincando, mas o trauma está ali, guardado, escondido. Qualquer hora ele se manifesta. Mas Deus, ele cura. Deus, ele restaura. Então Deus quer que seja transformado dor em testemunho. Então, deixa o passado para trás e segue adiante. Paulo fala sobre isso para a igreja em Filipos, quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só isso aqui. Versículo 13, irmão, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele fala sobre 3 tempos aqui, 3 verbos. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás passado. O que é que eu vou fazer? Esquecer, o verbo esquecer. Avançando para as que estão diante de mim presente. Eu vou avançar. Futuro, prossigo para o alvo. Então observe que Paulo não está falando aqui que ninguém vai dar uma amnésia e esquecer tudo. Paulo está dizendo assim, que ele vai se desapegar daquilo que não vai mover o futuro dele. O que move o futuro não é passado, é presente. É o presente que move o futuro. Então quem foi consolado pode consolar os outros. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo escreve para a igreja em Coríntios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Curados para curar. É quem está curado que pode curar. Ninguém pode oferecer o que não tem. Então só pode curar quem já é curado. Só pode mudar quem já é mudado. E Paulo se retrata nisto aqui, falando para a igreja em Coríntios. Eu faço questão de mencionar mais uma vez. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o que era ferida vira cicatriz, que conta a glória de Deus. Um vaso de barro com rachadura deixa a luz passar. Deus usa nossas marcas para iluminar os outros. Tem momento que Deus nos permite ser quebrado para reluzirmos. Quando Gideão foi marchando contra os midianitas com 300 homens, qual foi a ordem de Deus? Eles estavam com cântaros vazios, com tochas acesas. A ordem de Deus foi quebrar. Na hora que eles quebraram, que foi que reduziu tochas acesas. Então, tem momentos na nossa vida que somos quebrados para que possamos iluminar os outros. Aquela mulher, no capítulo 7 de Lucas, a mulher pecadora, quando se aproximou de Jesus, o que é que ela fez? Quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre ele um perfume caríssimo e raro. Quando ela quebra, o que foi que exalou ali? O perfume. Então, às vezes nós somos quebrados para exalar o que está dentro de nós e precisamos entender isso. Então, concluindo aqui, traumas são reais, mas Deus é maior que qualquer ferida. Hoje Ele te chama para abrir o coração, perdoar, deixar a palavra restaurar sua mente, permitir que o Espírito Santo traga a cura. Então hoje nós abordamos sobre a superação dos traumas. Então, em Deus isso é possível. Eu espero ter cooperado nessa meio-dia. Já estamos chegando, a 1h da tarde. Com a sua alma. Amanhã nós vamos falar sobre superando traumas de infância. E vamos entrar nessa dimensão durante esses dias. Deus moveu meu coração e nós vamos estar abordando com base bíblica e base na psicanálise. Amém? Vou orar pela sua vida. E eu tenho certeza que se há trauma no discorrer desses dias, Deus Ele vai nos ajudar a superar e vamos vencer. Deus quer bem. Deus quer que você esteja plenamente bem. Bem com seu espírito, bem na alma, bem com o corpo. Vou orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, Pai eterno, graças eu te dou neste momento pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade. Senhor, tu és Deus de perto e de longe, que pelo poder da oração, que pelo poder do nome de Jesus Cristo, todos que estão assistindo e que hão de assistir essa live, se estiver passando por algum trauma, que eles possam vencer pelo poder da tua presença. Que cada palavra contida nessa live possa, Senhor, meu Deus, penetrar nas profundidades que só a tua palavra penetra, destruindo todo trauma e curando a alma, curando o espírito, curando o corpo. Que o Senhor esteja neutralizando todo o mal que oprimiu, que deprimiu, ou que está oprimindo e deprimindo esta pessoa. Que esse mal venha cair por terra no nome de Jesus e que haja cura. E que todas as doenças psicossomáticas que foram desencadeadas, doenças psicossomáticas patológicas, ou até mesmo de influência maligna, por ordem, Senhor, do mal, onde espíritos imundos foram acionados para atingir o espírito, a alma e o corpo dessa pessoa. Em o nome de Jesus eu repreendo o mal agora, conforme suas origens, e que todo mal saia, que essa pessoa seja livre, liberta e tenha paz. Em nome de Jesus eu determino a bênção da cura sobre a tua vida. Seja curado em nome de Jesus o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, e tenha saúde plena, vida abundante pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro a tua libertação, o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que entraram na live.
Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Na medida que eu fui falando aqui, foi subindo aí, todo mundo saudando com a paz do Senhor. Eu estou devolvendo a paz a todos, viu? Vai nos desculpando por não estar em comunicação durante a ministração, é porque quando estou conectado aqui com a palavra, se eu for parar para a gente estar debatendo aí, eu posso perder, né, a revelação que Deus me deu. Mas amanhã, ao meio-dia, nós estaremos novamente falando sobre superando traumas da infância. Muito forte. É muito forte, está preparado para ser revelado para a tua alma. E o que nos faz viver a libertação é o conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tenham todos uma tarde abençoada. E eu vou partir para a correria, porque esta noite eu estou pregando ali em Santo Antônio de Jesus, no final de uma campanha profética. Orem por nós. Eu tenho certeza que vai ser uma noite surpreendente, sobrenatural, apoteótica na presença de Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.